Olá a todos, esse daqui é mais um lançamento que a Educatico está colocando no mercado para venda. Trata-se de uma controladora de PWM para motores de alta capacidade de corrente. Mais especificamente, pessoal, para motores de limpador de para-brisa, que é uma solicitação que a gente tem aí constante, tá? Então, é uma placa robusta, tá? As medidas dela é de 10 por centímetros por 8 centímetros de largura, 10 de comprimento por 10 de largura. Ela tem a capacidade de trabalhar com motores de 12 volts ou 24 volts. Tá? A solicitação tem que ser feita no ato da compra, quando o cliente for precisar dela em 24 volts. Vamos dar uma explicação rápida aqui do produto. Nós usamos relés de comutação, tá? Para tentar diminuir o custo e a eficiência do produto, porque se nós fôssemos usar transistor MOSFET de comutação, nós teríamos um custo um pouco elevado no produto. Então o nosso objetivo era o quê? Era reduzir os custos do produto. Então nós fizemos o seguinte: nós utilizamos diodos de proteção. Aqui nós temos uma rede em paralelo de transistor MOSFET, que é responsável por manter o pulso e a corrente no PWM, tá? E temos circuitos de acopladores óticos que protegem os circuitos de acionamento e descarga de corrente caso ocorra, tá? Essa placa, pessoal, ela pode trabalhar de algumas maneiras assim bem interessantes. Vamos falar aqui o seguinte: nesse caso, ela tem um pulso de um gerador de PWM já interno, que é esse microcontrolador aqui. Mas, se você for querer utilizar ela com o pulso de PWM externo, basta você mudar esse jumper, tá? E requisitar o produto, se necessário, até sem o gerador de PWM. Vai diminuir um pouco o custo do produto, tá? Não muita coisa, mas ele em si ele diminui um pouquinho. E você vai poder usar os conectores de entrada para fazer a comutação do sinal e a geração do PWM. Aqui nós temos 4 LEDs indicadores. Esse LED aqui, ele indica o pulso de PWM, se está em operação ou não. Esse LED amarelo, ele indica a intensidade do pulso de PWM entrando na placa. O LED vermelho indica sentido de direção e o LED verde também indica sentido de direção. Aqui é a entrada de alimentação do circuito e aqui é a saída para o motor, tá? Então nós temos aqui um lugar, se necessário, para colocação de dissipadores térmicos, tá? Quando a corrente superar os 10 amperes, certo? Que pode ser uma necessidade. Pontos de fixação, tá? E algumas das aplicações dessa placa aqui, pessoal, no controle de motor com corrente alta, tá? Ele também pode ser utilizado com controle remoto, com uma placa adicional que é conectada nesse ponto, e você poderá também controlar os motores por rádio controle, que a gente já tem alguns produtos do tipo aí no Mercado Livre e no nosso site à venda. Sendo assim, pessoal, o nosso objetivo é colocar no mercado um produto que tem sido muito requisitado com a gente, que é a capacidade de controlar motores que sejam de consumo excessivo. Então, uma das aplicações para isso daqui que a gente pode dar como exemplo seria o controle de cadeiras de roda, pequenos motores para utilização em bicicletas, que é um teste que nós vamos fazer em breve. E uma outra também opção seria a utilização em simuladores, cockpit, naquelas cadeiras de cockpit que são usadas em simuladores de jogos. Existe um site chamado www.x-simulator.de, da onde esses assuntos são bastante tratados, tá? Já tive várias solicitações sobre essa possibilidade e eu não tinha visto até então uma viabilidade econômica para produzir isso. Recentemente a gente andou fazendo alguns estudos e conseguimos baratear o produto para que ele se torne relativamente viável, tá? Então nós vamos fazer nesse vídeo a apresentação do produto e alguns testes, tá? E vai ter um vídeo também complementar sobre o consumo e a capacidade dos motores
corrente contínua. Aqui, pessoal, nós acabamos de fazer uma conexão do potenciômetro para ajuste da velocidade do PWM, e aqui as chavinhas que a gente colocou para fazer o controle de sentido de direção. Pode ser ligado o joystick no equipamento, pessoal, pode ser ligado no joystick no equipamento, neste conector aqui. Porém, o joystick é um joystick específico para essa aplicação, tá? Ele utiliza um circuito para fazer a geração dos pulsos. Então vamos lá. Nós vamos começar a fazer os testes agora, desde um motor de baixa capacidade de corrente até motores extremamente grandes. Vamos partir do começo aqui com pequenos motores. Como é de costume, pessoal, a gente gosta de fazer os testes em vídeo e tentar tirar o máximo possível de dúvida dos possíveis interessados no produto. Então vamos fazer uma descrição. Aqui nós temos um multímetro, que nós vamos utilizar ele numa escala de corrente para fazer a medida de consumo dos motores. Aqui nós temos uma bateria gel selada de 12 volts por 7 amperes, uma chave liga-desliga que vai ligar e desligar o sistema, a chave de controle de sentido de direção e o potenciômetro de ajuste de PWM e um pequeno motor aqui para começar os testes, certo? Vamos acionar o sistema. Nós temos aqui o LED indicador de PWM, ó, ativo. E olha só, pessoal, quando a gente gira o potenciômetro, dá uma olhadinha no LED amarelo aqui, ó. Ele vai alterando a intensidade. Esse daqui é o pulso de PWM que a gente está fazendo o ajuste de frequência. Então vamos deixar no mínimo, vamos acionar aqui, ó, através do dedo, ó. Não aconteceu absolutamente nada com o motor. E vamos começar a abrir, ó, o potenciômetro. Olha lá, o motor começa a girar lentamente e nós começamos a acelerar a máxima RPM desse motor de 12 volts. Aqui nós temos a indicação do PWM, o sentido de direção verdinho, LED verde. E aqui nós temos o consumo desse motor, pessoal, na velocidade máxima por volta de 280 mA. Vamos inverter. Está lá 292, 280 alguma coisa, quer dizer, vamos fixar em 300 mA o consumo desse motor, certo? Pressionando aqui nós temos o controle do sentido de rotação, certo? E aqui o ajuste de PWM, lentamente, para o outro lado, certo? Básico de tudo, né, pessoal? Já nesse teste aqui nós temos um motor um pouquinho maior, tá? Vamos acionar o sistema. Vamos já elevar ao máximo o pulso de PWM, que a gente precisa de ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá, ó. Máxima RPM desse motor. Por incrível que pareça, pessoal, olha o consumo. Não dá 200 mA. A diferença entre esse motor, pessoal, para esse motor aqui, olha só, o motor é maior, tem mais força, é um pouco mais rápido, consome menos que esse. Incrível, né, pessoal? Pois é, isso daqui é para vocês terem uma ideia sobre a eficiência de motores, tá? Que é muito importante. E aqui a gente já tem um motor que é utilizado em ventoinha do Gol. Então é um motor relativamente grande, sem redução, sem força, mas com velocidade. Vamos acionar o sistema. Tá? E vamos ligar para vocês verem. Olha lá, já começou o ignorante na máxima velocidade. Olha o consumo, pessoal, 1.8, ou seja, 1,8 amperes. Revertendo, tá? Olha só, pessoal, no pico de reversão, olha lá, ele chega a 3.4 amperes no tranco que ele dá. O que é isso? Em consumo máximo, pessoal, ele consome 1,8 amperes. Na reversão, ele pode chegar até 3,6 a 4 amperes. Isso na máxima velocidade. Vamos aqui, ó, fazer uma redução da velocidade dele acionando o PWM. Vamos deixar ele bem lento. Olha lá. Essa aqui é uma velocidade bem lenta. E olha o consumo dele, pessoal. 392 miliamperes, ou seja, 0,390 amperes, ou 390 miliamperes.
Acredito que vocês entenderam. Vamos reverter. E aí, pessoal? Certo? Vamos agora falar algumas dicas aqui. Carga no sistema. Se você tem uma mecânica deficitária e você quer compensar com motores velozes e fortes, tá? Você sobrecarrega todo o circuito eletrônico, certo? Então, aí a gente busca o seguinte: para você ter um circuito eletrônico eficiente, você precisa de ter uma mecânica eficiente. Eu sempre repito isso nos meus vídeos, que chega a ser até repetitivo, mas é a pura verdade. Mecânica eficiente, você precisa de uma eletrônica eficiente. Mecânica deficiente não se compensa com eletrônica, porque toda eletrônica vai ser deficiente, certo? Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer uma demonstração com uma pseudo desparafusadeira de parafusos de roda de carro. Comprei esse produto mais para saber qual era o motor que tinha aqui e para ver como que era a mecânica aqui interna. Tem força, tá? Não foi eficiente para soltar parafusos do veículo, da roda do veículo, mas foi eficiente para apertá-los. Isso comprova que tem uma força considerável e aqui a gente vai fazer alguns testes, tá, pessoal? Olha lá. E ela sai caminhando. Vamos tentar de novo fazer ela ficar fixa. Isso, pessoal, é eficiência, tá? Tem uma força sensacional. Vamos tentar fazer ela ficar parada numa posição aqui, para nós medirmos a corrente. 4.5, pessoal, ou seja, um motorzinho que está aqui dentro consome perto de 5 amperes. Incrível, né, gente? Esse motor que está aqui dentro consome perto de 5 amperes e esse motor aqui, que a gente já testou anteriormente, medir por volta de 2 amperes na sua velocidade máxima. Certo? Esse é o nosso objetivo, tá? Quando você for fazer um projeto que utiliza acionamento de motores, tenta pensar na eficiência mecânica. É o ponto principal. Como eu não consigo fazer ele fixar, pessoal, eu vou diminuir o PWM para vocês verem a velocidade. Olha só, ele não consegue girar. Vamos aumentar um pouquinho. Olha lá. Para um lado, para o outro. E o consumo em 4.7 amperes. Aqui a gente conseguiu diminuir a rotação. Aí, pessoal. Vocês acham que isso aqui tem força? Qual o consumo? 3.1 amperes. Vamos aumentar? Velocidade máxima, pessoal. E ele está andando. Que é isso, gente? Imagina se você vai fazer um robô. Sei lá qual é o dispositivo que você pretende fazer, controlar o movimento. Uma roda ligada aqui. Imagina a velocidade que isso teria e a força que isso teria com um motor extremamente pequeno. Porém, com uma mecânica que tem aqui enorme. Isso aqui você acha no Mercado Livre por R$30, tá, gente? R$30. Prestem bastante atenção. Já está com o motor, já tem o sistema de redução interno e você consegue fazer isso com R$30. Agora, pessoal, o teste final é com um verdadeiro e típico motor de limpador de para-brisa. Tão famoso e tão requisitado e tão ineficiente motor de limpador de para-brisa. Está aqui. Vamos fazer os testes, pessoal, e ver o consumo que esse motor aqui vai dar. Lembrando que a bateria é de 12 volts por 7 amperes. Nós estamos aqui, ó, com o pulso de PWM zerado. O motor não vai nem girar, certo? Então vamos começar a abrir o sinal e vamos ver o efeito que dá. Está ali o nosso motor funcionando, gente. Nessa RPM aqui, ó, olha só, vamos diminuir bem. Nós estamos com consumo de 1.5 amperes. Poxa, que maravilha, né, pessoal? Ou seja, todo o consumo desse motor vai virar calor nos transistores. Por quê? Porque nós estamos reduzindo a frequência do pulso e isso vai fazer com que o motor gire lentamente, porém a frequência de oscilação dos transistores MOSFET
vai gerar calor, certo? Isso é um princípio básico da física que é aplicada em eletrônica. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a rotação do motor, pessoal, ao máximo. Pessoal, dá uma olhada no consumo ali do multímetro. Ó, nós estamos com a velocidade máxima desse motor e um consumo perto de 9 amperes, pessoal. E o que é mais interessante, no caso, o transistor ou os transistores MOSFET não irão esquentar. Por quê? Porque ele está conduzindo na frequência máxima. Então, o que você vai ter? Você vai ter o motor girando ao máximo, com a frequência do PWM ao máximo, e zero de dissipação térmica. Quando você reduz o pulso de PWM, aí você tem a redução da velocidade e, porventura, obviamente, o consumo aumenta de calor, ou melhor, a dissipação térmica aumenta. Pessoal, uma coisa extremamente importante. Bateria selada de 7 amperes, se nós formos utilizar esse motor em alta RPM, que nós vimos que o consumo dele é por volta de 9 amperes, essa bateria não vai ter duração nem de 15 minutos. Certo? Então vamos acionar, ó, e vamos... Nossa, o motor quase foi embora. Vamos lá. Reversão. Vamos dar sempre um tempo, pessoal, senão o motor sai rolando. Olha, pessoal, nas inversões, o pico que vai dar, pra vocês terem uma ideia, ó, 10 amperes, e ele estabiliza. Então, pessoal, isso aqui é o que sempre me pediram. É um sistema que tem controle para motor de 12 volts, com alta capacidade de corrente. Está aqui o produto. Existe a possibilidade de você ligar os motores de 24 volts, que vão ser mais eficientes, com menos consumo. Geralmente os motores de 24 volts eles vão ter mais velocidade, um pouco mais de torque. Tá? A única dificuldade que o pessoal vai ter é no sistema de alimentação. Porém é o seguinte, qualquer tipo de dispositivo que for construído utilizando esses tipos de motores, a placa tem capacidade para funcionar? Tem. Só que a fonte de alimentação que vocês vão ter que ter tem que ser extremamente eficiente, tá, gente? Então uma bateria aqui de 12 volts com 7 amperes, um motor desse contínuo não funciona 15 minutos, tá? Não funciona 15 minutos. Então tá aí, o produto está aqui. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só mandar pergunta, entrar em contato no nosso site. Nós estamos aqui para tentar resolver e solucionar o máximo possível de dúvidas. Beleza, gente?